Queridos irmãos e irmãs, nós, neste quarto domingo do Advento, que já está na véspera do Natal, o que nos faz com que o tempo do Advento neste ano tenha sido mais curto do que nos outros anos, a menor extensão possível, uma vez que não teremos a quarta semana do Advento, mas ela foi toda resumida, digamos assim, na missa de hoje. A igreja nos apresenta a cena da Anunciação. É uma cena que nós já consideramos tantas vezes e a igreja continuamente volta para contemplá-la. São Lucas nos diz: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O texto, na verdade, começa com uma frase que aqui a liturgia omite, que é: no sexto mês. No sexto mês de quê? No sexto mês da gravidez de Isabel, como nós veremos na conclusão do Evangelho. Ora, se alguém perguntasse, naquele momento, qual era o evento mais importante do mundo, ou quais seriam os acontecimentos mais significativos desse momento em que Cristo nasce, em que Ele é anunciado, possivelmente nos diriam que seria o 26º ano do Império de César Augusto, que seria um ano de Olimpíada, o ano da morte de um grande poeta grego, Hesíodo. Talvez alguém contaria, por exemplo, que naquele ano era o 29º ano do reinado de Herodes, que era um rei marionete nas mãos do Império Romano, o qual naquele ano, inclusive, tinha matado seus 2 filhos. Ele tinha paranoia persecutória. Mais ainda, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A Galileia era uma terra considerada sincrética, meio pagã, um tanto impura porque desobediente, não conservava o purismo judeu que havia em Jerusalém. Mas Nazaré é uma vilinha muito pequena, uma vilinha que, embora tenha uma existência de mais de 2000 anos antes de Cristo, nos 500 anos antes de Nosso Senhor, foi destruída, ficou 300 anos abandonada, e só 200 anos antes de Cristo ela começou a ser reconstruída, e nos dias de Nosso Senhor era um lugar muito pobre, em que não havia ninguém de expressão. É um lugar tão pequeno, tão desprezível, que não é mencionado nenhuma vez no Velho Testamento. Nenhuma vez. O anjo de Deus foi enviado para lá. Mas não apenas para lá, mas a uma virgem. O que acontece? Na cultura de todo aquele
povo do Crescente Fértil, do Oriente Médio, a dignidade da mulher não vinha da virgindade, pelo contrário, vinha da maternidade. E, portanto, uma mulher virgem era considerada infeliz se ela morresse virgem. A virgindade antes do casamento era estimada, mas o casamento era muito mais estimado do que a virgindade. Nós vemos, por exemplo, na história de Jefté, que é uma história trágica do Velho Testamento, quando ele sacrificara a sua filha, ela pediu 1 mês para passar com as suas amigas nas montanhas, chorando a sua virgindade, porque ela morreria virgem. E todas as vezes, no Velho Testamento, que os profetas chamam Israel de virgem, estão se referindo ao período em que ela estava destruída, desolada, desfeita, caótica, deserta. Virgem filha de Sião, virgem cidade de Jerusalém. Ou seja, o anjo de Deus é enviado a uma virgem, que, por assim dizer, é protótipo de toda aquela desolação histórica. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Nós sabemos que esse prometido em casamento era o casamento chamado legal, mas ainda não coabitavam, no sentido de que não moravam realmente na mesma casa. Esse homem, José, que também em seu nome carrega tantas lembranças, a lembrança do patriarca José, filho de Jacó, era descendente de Davi. Era descendente de Davi. Vejam, Davi, como nós lemos na primeira leitura, foi o rei por excelência de Israel. Hoje nós sabemos que o rei Davi não é que foi um imperador que reinou em glória, é uma espécie de herói popular. Mas a quem no Velho Testamento Deus prometera que o seu trono duraria para sempre. E justamente aqui, diz o Senhor a Davi: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Mas nós sabemos que, embora no reinado de Salomão, a narrativa bíblica apresente-o como um rei pacífico, um rei que governou no período de paz em que não houve guerra. O seu nome, Shalomon, é isso mesmo, Shalom, paz. Um período de integridade, o reino estava unido. Embora tudo isso fosse verdade, graças às alianças políticas, Salomão prevaricou, casou-se com mulheres filhas de diversos reis, acabou adorando outros deuses, e quando seu filho, Roboão, subiu ao trono, não tinha sabedoria, e por causa de sua excessiva cobrança de impostos, houve uma rebelião e, graças ao general Jeroboão, aquele reino foi dividido. De tal modo que
essa palavra não se cumpriu em Salomão. E, portanto, havia uma expectativa messiânica de que viesse esse descendente de Davi, que realizaria as promessas de Deus à casa de Davi, que faria com que o reino, o trono de Davi fossem estáveis para sempre. José era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Nós vemos no Evangelho diversas Marias. Maria Madalena, Maria mulher de Cleófas, Maria de Betânia. Maria era um nome muito comum naqueles dias. O nome mesmo significa excelsa, elevada. É o nome que fala de exaltação, mas que evoca na mentalidade do judeu Míriam, irmã de Moisés. Aquela mulher profetisa que, atravessando o Mar Vermelho, ousa convocar o povo para cantar as glórias de Deus, e que depois, durante o caminho no deserto, muitas vezes será uma voz de censura contra o próprio Moisés. O protótipo da profetisa. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esse alegra-te está num tempo grego muito interessante, porque é como se o anjo a estivesse exortando a continuar permanentemente alegre. Não é só um alegra-te agora, é um alegra-te duradouro. E ele não a chama pelo nome. Ele não lhe diz alegra-te, rejubila, exulta, Maria. Mas ele dá como seu nome o epíteto de Kekaritomene, agraciada, cheia de graça. O que significa que o anjo como que define a sua identidade. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que Deus juntou todas as águas e chamou de mar, Deus juntou todas as graças e chamou de Maria. Essa é a única menção no Novo Testamento a essa palavra nesse exato sentido. Embora Efésios capítulo 1, versículo 6, ali aparece a palavra haritó, mas aqui é que haritomene, particípio passado passivo. Ela é cheia de graça. Ela é agraciada. O Senhor está contigo. Mais uma vez nessa frase nós vemos ressonâncias do Velho Testamento. No livro de Sofonias, naquela profecia, Sofonias diz algo muito parecido no capítulo 3. Alegra-te, cidade, rejubila, exulta de alegria, porque o Senhor está no meio de ti. E a palavra hebraica que ali aparece é justamente: o Senhor está no teu ventre, no teu seio. O hebraico é uma língua pobre, então se vale muito de metáforas. O Senhor está no meio de ti. É o que o anjo lhe diz. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. O Senhor está no meio de ti. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Ou seja, essa saudação é tão exuberante que a deixa desconcertada. O anjo então disse-lhe: não temas, Maria. Agora ele a chama pelo nome. Não temas, Maria,
porque achaste graça diante de Deus. Outra referência ao Velho Testamento. O livro do Gênesis nos diz que Noé achou graça diante de Deus. E por causa disso, ele e sua família foram poupados no dilúvio, para que assim pudessem dar início a uma espécie de nova criação. A criação de um novo povo de Deus, de uma nova humanidade. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Mais uma vez, Yehoshua, nome que na raiz é o nome Josué, aquele homem que, segundo as Escrituras, atravessou o povo para a terra prometida, também um grande herói de Israel, cujo significado nos é dado por São Mateus: ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Yehoshua significa simplesmente Yahvé salva. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, ele não apenas será grande, mas ele será chamado Filho do Altíssimo. Essa expressão Altíssimo é muito rara no Novo Testamento, sempre aparece em São Lucas em poucas vezes. E aqui o que São Lucas está querendo mostrar é justamente que esse Deus das Escrituras, como diz continuamente o Antigo Testamento, é o maior de todos os deuses, é Altíssimo. E ele será chamado Filho do Altíssimo, é um hebraísmo. Ele será Filho do Altíssimo, ele é Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Mais uma vez, a referência a Davi. Ou seja, é nele que essas promessas que pareciam não se cumprir se realizarão. É nele que tudo isso encontrará o seu pleno sentido. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por que essa expressão é bonita? Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Porque em Israel, depois da divisão do reino, o reino norte ficou com 10 tribos e meia. E o reino sul ficou com 2 tribos e meia. E a consequência disso é que quando a Assíria invadiu o norte e dizimou toda aquela região, as 10 tribos do norte foram perdidas. E desde então, fala-se das tribos perdidas de Israel. Quando o anjo lhe diz: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, ele está dizendo: ele vai recuperar as tribos perdidas de Israel. Os descendentes de Jacó, as 12 tribos, serão reunidas de novo nele, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ora, no versículo 27, o texto diz que ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. Como ela diz aqui, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ela não apenas conhecia, aqui obviamente está falando em sentido bíblico, mas, sentido bíblico quer dizer de intimidade carnal, conjugal, mas ela estava prometida em casamento. Em outras palavras,
Se ela tivesse o propósito de se unir carnalmente com seu esposo, essa pergunta não faria sentido. Essa pergunta revela o propósito de virgindade. Assim interpretou Santo Agostinho e assim permanece até os dias de hoje essa interpretação. O anjo respondeu: essa resposta é fantástica. O Espírito virá sobre ti. Isso evoca os primeiros versículos da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito virá sobre ti. E o poder do Altíssimo, mais uma vez, o Altíssimo, te cobrirá com sua sombra, a sombra do Altíssimo. Vejam, no Velho Testamento isso aparece muitas vezes. Quando o povo está no deserto, coluna de nuvens fazia sombra. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia e cobria a tenda com a sua sombra. Quando, mais adiante, o templo foi dedicado por Salomão, a presença grandiosa de Yahvé desceu sobre o templo e o cobriu com a sua sombra. Quando Moisés subia a montanha, as nuvens se tornavam espessas e o cimo da montanha era coberto com sua sombra. Ou seja, a sombra aqui indica a presença de Yahvé. O próprio Deus virá sobre ti. O próprio Deus te cobrirá. O próprio Deus te fecundará. O próprio Deus fará em ti que seja criado esse filho. Notem, aqui há uma imagem claríssima de uma espécie de regênesis. Nós temos várias menções a isso nesse mesmo conjunto de versículos. Primeiro, ela é virgem, significa terra desolada, terra destruída, na linguagem do Velho Testamento. Exatamente como aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Elohim os céus e a terra estava desolada, estava deserta. Ninguém passava por ela, era terra virgem. E agora o Espírito vem sobre essa desolação. O poder do Altíssimo vem para cobrir essa virgem com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ele é filho do Altíssimo. Ele não é filho de homem algum. Ele é feito por Deus. Aqui nós estamos diante de um outro Gênesis. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Aqui o anjo lhe dá uma prova do que ele está dizendo. Prova não pedida por ela. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Esse epíteto, serva do Senhor, salvo engano de minha parte, é um título que não aparece no feminino para nenhuma mulher da Bíblia. Moisés era chamado de servo de Deus. Isso era considerado um epíteto de honra para Moisés. Portanto, serva do Senhor aqui, mais do que algo que indica propriamente uma humilhação, é um título de glória. Ela é a serva do Senhor. Ela é a nova testemunha. Eis
Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Outra palavra do livro do Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra era informe e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então disse Deus, faça-se a luz. É uma palavra criadora que brota dos lábios dela. Faça-se em mim. Faça-se em mim. Ela se coloca como passiva à ação criativa desse Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a palavra do anjo. Faça-se em mim, aconteça em mim. Ou seja, todo o contexto do evangelho que nós lemos hoje é o contexto de uma nova criação. Nós estamos às portas do Natal. E todos os planos de redenção que pareciam perdidos, que pareciam não realizáveis, de repente, se rearquitetam num Gênesis. São Paulo nos diz na segunda leitura: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. Ou seja, esse mistério escondido, isso que aqui aparece de maneira tão discreta, o centro do mundo para Deus não é Roma, não é Olimpo, não é Jerusalém. O centro do mundo para Deus é este casebre na vilazinha de Nazaré, de onde nada de bom e significativo pode provir, dessa cidade inominada. É lá, nesse cenário de destruição, nesse cenário de desolação, para uma virgem que ela mesma representa, na arquetipia do Velho Testamento, por excelência desolada, deserta, é aí que Deus realiza a sua nova criação. Portanto, nós somos chamados, queridos irmãos, às portas do Natal, a nos esvaziarmos, para que Deus faça em nós tudo novo. Para que nós possamos nascer com Cristo, para que nós tenhamos um coração realmente disponível e aberto. Deus quer repetir para nós o seu faça-se, faça-se, realize-se, cumpra-se aquilo que parecia impossível. É justamente o que diz o Salmo. Eu firmei uma aliança com meu servo, eu fiz o juramento a Davi, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Isso que parecia impossível e perdido, Deus o realiza de um modo muito melhor, através do Natal do Senhor. Preparemos-nos para a novidade de Deus e abramos o nosso coração para acolher a sua obra criadora, o seu poder de salvação, que do nada, de uma terra estéril e inabitável, deserta e desolada, faz ressurgir, reaparecer, recriar-se o seu povo.